Graça e paz, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, esteja contigo, minha irmã, meu irmão, esteja contigo, ouvinte, e que esta palavra seja uma palavra que venha abençoar a você e toda a sua família. Amém? Irmãos, nós estamos aqui com o propósito de receber de Deus o que Ele tem através desta palavra para você, para mim, para todos nós. Estamos no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, que fala sobre um jovem rico, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Interessante isso, né? Ele se prostrou diante do Senhor Jesus, se humilhando, e abriu o seu coração. Certamente tinha dúvida se iria se salvar ou não. Era uma pessoa religiosa, era um judeu e queria realmente saber qual a possibilidade que ele tinha de alcançar a vida eterna. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. O Senhor Jesus fala de imediato o que ele tinha que fazer segundo a lei. E ele teve também uma resposta para o Senhor Jesus. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Em outras palavras, depois que eu tive consciência dos fatos e vi que a lei, é boa, que isso traz para mim um conforto à minha alma, eu fiz. E Jesus também teve uma resposta para ele. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aqui tem algo importantíssimo. Aquele rapaz, aquele jovem, era uma pessoa boa, era uma pessoa religiosa, mas quando Jesus olhou para ele, observou que ainda lhe faltava algo para conquistar a salvação eterna. Interessante também aqui que na parte final do verso 21, se você observar na sua Bíblia, você vai ver, e vem, Jesus fala com ele, e vem e seguem-me, quer dizer, está no plural. Olha só o cuidado de Jesus. Jesus estava explicando para aquele jovem algo e não queria que ficasse somente para aquele jovem. Jesus queria que aquela
aquelas pessoas que estavam ali o seguissem. Jesus quer que nós também, que estamos aqui hoje, nesse tempo, venhamos a o seguir. Quer dizer, ele não falou, vem e segue-me. Não, falou, vem e seguem-me. Quer dizer, Deus, ele nos mínimos detalhes, o Senhor Jesus nos mínimos detalhes, ele mostra a sua essência bondosa, a sua essência misericordiosa. Jesus, ele realmente é um ser maravilhoso. E o conselho que o Senhor Jesus deu para ele, por quê? Será que Jesus tem algum propósito em deixar as pessoas pobres? Será? Pessoas carentes? Será que Jesus tem prazer nisso? Não. Era que naquele caso específico do rapaz, ele estava com o coração muito preso às riquezas deste mundo. Ora, as riquezas deste mundo são coisas importantes. Ninguém pode discutir isso, ninguém pode negar. Só que são momentâneas, são passageiras. A pessoa tem bens aqui na terra, daqui a pouco ela parte deste mundo e ficou bem para quem, né? Então, é muito importante que a pessoa busque conquistar as coisas aqui na terra, mas sempre tendo o Senhor Jesus como seu tesouro maior. E o conselho do Senhor Jesus foi que ele vendesse tudo que tinha e distribuísse com os pobres. Quer dizer, se Deus quisesse realmente que ele ficasse pobre, não ia mandar ele distribuir com os pobres. Aí você vê, você pode observar que Jesus, ele, de preferência, ele não quer que a pessoa fique pobre. Agora, se a riqueza da pessoa, né, a riqueza material, dos bens materiais, estiver atrapalhando o bem maior que é a salvação eterna, aí o Senhor Jesus, ele prefere que a pessoa abra mão das suas riquezas materiais para conquistar o quê? As riquezas celestiais. Interessante isso, né? Agora, a pessoa que conquista as coisas aqui na terra, mas não tem o coração voltado para essas coisas, é uma pessoa que está com a mente no bem maior que é a salvação eterna, né? Os tesouros celestiais e o principal tesouro que é o Senhor Jesus. Aí Jesus, ele simplesmente ele dá mais e mais bens para aquela pessoa, porque aquelas riquezas momentâneas não estão atrapalhando aquela pessoa, né, em segui-lo, em obedecê-lo. Você compreende isso, minha irmã, meu irmão, meu ouvinte? É tremendo, né? O que o Senhor Jesus, ele explica aqui. E aquela pergunta que o Senhor Jesus fez para ele: por que me chamas bom, mestre? Porque Jesus ainda não tinha, né, se mostrado como Deus, como mestre. E Jesus queria saber dele o que na verdade ele estava falando. Porque muitas vezes uma pessoa chega para você e te elogia, mas é tudo de boca para fora, sabe? Então, o Senhor Jesus, a sabedoria dele é tão grande que ele levou aquele jovem, né, a tomar uma decisão. É claro, se nós observarmos aqui, a decisão do jovem naquele momento não foi a melhor para ele.
mas ele tomou uma decisão. Vamos em frente. Mas ele, olha só, e Jesus, agora estamos aqui no verso 21, tá? E Jesus, olhando para ele, tá? O amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Quer dizer, a pessoa ia desprezar os tesouros aqui na terra e conquistar o tesouro no céu. Jesus afirmou com toda certeza. E olha a resposta do rapaz. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que coisa, hein? Será que Jesus, falando aquilo para ele, Jesus não teria muito mais bens materiais para ele aqui na terra? Eu te garanto que sim. Mas ele não conseguiu enxergar isso. São pessoas que, às vezes, ficam cegas, espiritualmente falando, é claro, e os bens materiais são coisas que apagam da memória, tá? O bem maior que é a salvação eterna. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Porém Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quer dizer, primeiro o Senhor Jesus fala sobre a pessoa que é rica. Como os discípulos não entenderam a mensagem do Senhor Jesus, aí Jesus explica. Jesus não tem nada contra a pessoa que é rica. Agora, Jesus não quer que a pessoa confie nas suas riquezas. Tem pessoas que, porque tem dinheiro, bate no bolso e acha que pode comprar, sabe, a dignidade, comprar os seres que são semelhantes a ele ou a ela, e acham que estão fazendo as coisas certas. Mas Jesus está observando tudo. Pessoas que pensam que por causa dos seus cargos, altos cargos na sociedade, têm o direito de fazer e desfazer das pessoas. Sabe? São pessoas arrogantes. Aqui a Bíblia não fala que esse rapaz era assim. E parece que não, porque ele se prostrou diante de Jesus, se ajoelhou, se humilhou, e todos ali sabiam que ele era um jovem rico. Então ele demonstrou o quê? Humildade. Mas mesmo assim, estava preso às riquezas deste mundo. Interessante isso, né? Então o Senhor Jesus, ele explica aqui para os seus discípulos, tá? Tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí Jesus explica, os que confiam na riqueza. A pessoa pode ser rica, mas ela tem que confiar em Deus. Primeiro Deus. A pessoa pode ter muitos títulos, muita honra aqui na terra, mas ela tem que saber que acima dela está
somente aquele que tem realmente poder, que é o Senhor Jesus. E ali foi uma grande lição para os discípulos e aqueles que estavam ouvindo a mensagem do Senhor Jesus. E ele continua explicando, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quer dizer, entrar um que confia nas riquezas mais do que em Deus. É impossível. Então, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, né? E tudo, absolutamente tudo será acrescentado na vida desta pessoa. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Quer dizer, aí um ficou buscando, né, respostas. E será que eu também vou ser salvo? E aquela coisa toda. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, porém não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O Senhor Jesus, ele estava dizendo em outras palavras: se vocês continuarem com esses pensamentos errados, com essas coisas que realmente atrapalham a vida de vocês, vai ser muito difícil. Mas se você deixar, como se ele estivesse falando isso, eu ministrar a palavra, tá, na vida de vocês e mostrar que a maior riqueza que existe para o homem é ter um coração puro, é ter um coração sincero, é amar a Deus e amar ao seu semelhante também. É como se Jesus estivesse falando isso para eles. Então, irmãos, é tempo realmente de nós nos aplicarmos à palavra de Deus e buscarmos os conselhos de Deus. Porque os conselhos de Deus são conselhos, sabe, maravilhosos, perfeitos, grandiosos, que faz o homem realmente e a mulher ter uma nova dimensão, um novo entendimento, uma nova compreensão, tá? E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, em irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Você entende isso? Você entende que se aquele jovem tivesse tido a resposta certa para Jesus, Jesus ia multiplicar 100 vezes mais os seus bens materiais. Então é isso que nós temos que entender, que Deus, Ele quer sempre o melhor para você, quer sempre o melhor para mim. Amém, irmãos? Jesus é maravilhoso. Irmãos, que estas palavras fiquem guardadas nas tábuas de nossos corações. Fique na paz, fique na fé, fique com Deus. Amém.